ainda daquela gestão para fazer a aprovação da ata, por isso eu perguntei se alguém que estaria, né, que era da composição anterior e que não está nessa, estaria presente para a gente computar aqui. Perfeito. Pelo jeito, não temos mesmo. Ok, então, pessoal, eu vou começar pela aprovação das atas 84 e 85. A 82 e 83 eu vou verificar com a composição anterior, para a gente ver qual vai ser o formato. Ninguém nos respondeu via e-mail e também não compareceram, então eu vou tentar mais uma vez trazê-lo para a reunião e depois a gente faz a aprovação, tá? Em relação às atas 84 e 85, nós não recebemos nenhuma manifestação de alteração. Alguém deseja manifestar agora? Ok, então. Vou colocar em votação a aprovação das atas 84 e 85. Todos que aprovarem, por favor, fiquem como estão. Quem tiver alguma coisa contra, se manifestem. Ficam aprovadas, então, as atas 84 e 85. Lembrando que todas as atas aprovadas estão no nosso repositório, na Replan da rede de planejamento do município, dentro do espaço do Conselho das Cidades. O Calil vai apresentar também um pouquinho da Replan para a gente daqui a pouco. Em relação a informações gerais, a gente teve a eleição complementar. As 2 cadeiras foram preenchidas, eu ainda não sei por quais associações, até tenho aqui, mas quero conferir. Ela vai ser publicada ainda essa semana, ok? Mas, a princípio, as 2 cadeiras estão preenchidas. E eu abro para, se mais alguém quiser fazer alguma informação geral. Não? Então, vamos começar a pauta de hoje da reunião. A gente tem a ilustre presença do nosso superintendente de Planejamento e Gestão Territorial, Calil. A nossa ideia hoje é fazer uma apresentação, né, como foi solicitado nas reuniões anteriores, o acompanhamento... Oi, eu estou com a mão levantada, faz tempo. Fala, Susan. Assim, ó, sobre as atas, tá? Eu gostaria de... você perguntou sobre a ata 82, meu voto é de abstenção, porque eu não estava presente, né? A 82 e a 83 eu não coloquei em votação, tá? Eu sei que está conectado. Coloquei só 84 e 85. Para conectar, desligue para baixo a parte superior da tela. Hélio, o teu áudio está aberto. Obrigada. Susan, coloquei só 84 e 85 em votação. 82 e 83... Tá, então a 85, o FECO é contrária, não aprova, tá? Nós não recebemos nenhuma manifestação da UFECO. Não, mas você está colocando em votação, não é? Sim, a aprovação, mas nós temos que aprovar. Se existe alguma intenção de alteração da ata, a gente precisa que seja manifestada, né? É a ata, Susan, não é nada que foi na reunião, é em relação à ata. Tá. Não é... Tá, então passou esse, desculpa. Foi nada, fica aprovado as atas 84 e 85, tá? Tá, e sobre a pauta, eu posso fazer uma solicitação? Inserir pauta agora? Não, de inversão de pauta, colocar o item 5 como primeiro item da pauta. A gente está com... O Calil está com a agenda, a gente precisa realmente passar primeiro a pauta dele. Tá, porque o nosso assunto é a leitura do voto vista, e aí, sim, se puder colocar mais para frente, para nós é melhor, tá? Só tem a pauta da apresentação do Calil e em seguida o voto vista, Susan. Então tá. Tá Obrigada. bom? Obrigada. Então, retomando a pauta da reunião atual, o Calil vai fazer uma exposição dos instrumentos do plano diretor, dos acompanhamentos que estão sendo feitos até agora, dos grupos técnicos de trabalho, que foi uma pauta solicitada em reuniões anteriores do Conselho. Vou deixar aberto para o Calil fazer a exposição, e em seguida eu abro para perguntas e questionamentos, ok? Obrigada.
Obrigado, secretário. Boa. Conselheiros, boa tarde. Todos presentes, novos conselheiros dessa gestão, né, do Conselho da Cidade de Florianópolis. A pauta de hoje, como a secretária Ivana colocou, é um pouco de um relatório resumido, um relatório de política urbana no município de Florianópolis, onde a gente buscou listar, baseado no instrumento norteador que é o plano diretor, as regulamentações do plano e um pouco de serviços derivados do plano diretor. Tá? A apresentação que eu vou fazer vai bastante em cima das regulamentações, então, como nós avançamos a partir da sanção do plano em maio de 2023. Esse Conselho da Cidade, na gestão anterior, participou de várias das discussões de regulamentação, e agora nós vamos listar aqui e sistematizar um pouco de como isso aconteceu, inclusive numa linha do tempo. Então, de maio de 2023 até agora, o que a gente avançou, tá? Vou pedir para projetar minha tela, tem uma pauta aqui projetada, provavelmente a gente vai suspender ela, deixa eu ver aqui. Bom, a partir desse momento, pessoal, eu vou entrar em modo de apresentação aqui, então qualquer intervenção, peço que abra o microfone e sinalize, tá bem? Porque eu vou estar visualizando o PowerPoint. Bom, seguimos, tá? Então, meu nome é Calil Teixeira, já conheço boa parte dos conselheiros aqui, mas para quem ainda não conhece, eu ocupo atualmente a Superintendência de Planejamento e Gestão Territorial na Secretaria de Planejamento e Inteligência Urbana. Tá certo? A gente preparou, então, esse relatório ao Conselho da Cidade, que vai trazer dados e informações, tanto de 2023 como de 2024. Pessoal, o plano foi sancionado em maio de 2023, de lá para cá a gente avançou bastante, muita coisa passou aqui pelo Conselho, nas reuniões, que nós marcamos, discutimos, revisamos, fizemos reuniões específicas, inclusive, para discutir algumas matérias. Algumas coisas foram trabalhadas somente dentro do Executivo e publicadas, outras, por conta da necessidade de lei, nós encaminhamos ao Legislativo Municipal, também aprovamos 3 leis de regulamentação do plano diretor. Então, nesse cômputo geral, né, o que a gente teve? 2 leis complementares, uma lei ordinária, 40 decretos publicados, 19 instruções normativas e 11 cartilhas explicativas, que são materiais que eu vou passar aqui para vocês verificarem também. Então, de maio de 2023, a gente teve a sanção do plano. Não está aparecendo. Pessoal, acho que vocês não estão acompanhando a minha tela, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só está aparecendo a capa, o Calil. Obrigado, Ana. Teve uma falha técnica aqui, eu vou de novo, porque no modo apresentação ele estava passando. Vamos novamente. Ô, Calil, é só porque tu escolheu a tela errada. Tem que compartilhar a tela de apresentação mesmo, tá? Tá, Ju, vou botar a tela cheia e vou direto para lá, eu acho que aí vai dar boa, tá? Aí, se puder só me sinalizar que deu, eu vou de novo, modo apresentação. Foi. Agora deu. Perfeito, pessoal. Então, onde eu estava era aqui, tá bem? Tivemos 2 leis complementares aprovadas na Câmara de Vereadores, uma lei ordinária, 40 decretos, 19 instruções normativas e produzimos 11 cartilhas explicativas, ilustradas, em relação a conteúdo do plano diretor. Aqui a gente traçou uma linha do tempo para que os conselheiros possam acompanhar essa evolução. Sancionamos o plano em maio de 2023, naquela oportunidade conseguimos encaminhar e sancionar na Câmara de Vereadores, aprovar na Câmara a lei do EIV, né, do Estudo de Impacto de Vizinhança, publicamos o decreto de incorporação das vias consolidadas ao sistema viário e publicamos o decreto de elaboração dos planos distritais. Em julho, publicamos as diretrizes gerais do sistema viário municipal através de decreto. No mês de agosto, trabalhamos o decreto de
alteração do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, então atualizando ele ao novo plano diretor revisado, né? No mês de outubro de 2023, trabalhamos os decretos, né, foram vários decretos em relação a incentivos urbanísticos, né, esse aqui nós trouxemos para dentro do conselho, discutimos, apresentamos para os conselheiros, então o decreto de aplicação geral de incentivos, o regramento das áreas de desenvolvimento incentivado e os decretos dos incentivos em geral. Depois, ainda em outubro, o decreto de procedimentos dos PEUs, os planos específicos de urbanização, também publicamos em outubro. No mês de novembro, publicamos o decreto da Câmara de Acompanhamento e Coordenação dos Instrumentos Urbanísticos, a CAC, né, que é um colegiado que faz a gestão, o acompanhamento, né, dos instrumentos urbanísticos no município. Em relação a esse decreto, tratou de procedimentos administrativos da CAC. Em dezembro de 2023, então antes do fechamento do ano, encaminhamos à Câmara Municipal e conseguimos uma aprovação sem emendas, é algo que a gente tem que destacar aqui, porque a nível de Brasil, para quem acompanha a política urbana sabe que essas legislações são bastante alteradas e modificadas dentro do Legislativo Municipal, é uma prerrogativa do Legislativo, e aqui em Florianópolis a gente conseguiu a aprovação da lei sem nenhuma emenda, tá? Então a gente entende como um ganho do Executivo e desse Conselho da cidade também, e aí nesse sentido a cidade toda ganha, porque a gente discutiu a matéria, foram várias reuniões presenciais, reuniões virtuais, a gente conseguiu melhorar bastante o texto a partir dessas discussões e conseguimos então sancionar a lei ainda em dezembro. Depois publicamos 2 decretos, o primeiro de classificação dos empreendimentos em relação à outorga, e o segundo em relação à planta genérica de valores para fins urbanísticos. Né? Foi um instrumento que o plano diretor trouxe, um instrumento novo, e em dezembro já fizemos essa regulamentação também. Por fim, em dezembro, critérios edilícios, que é um pacote de instruções normativas que a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano também publicou aí, com mudanças de atualizações de procedimentos por meio de instruções normativas. Depois, já em 2024, a partir de janeiro, tivemos a publicação dos decretos de áreas de preservação cultural, das APCs, publicamos o decreto que regra a comunicação audiovisual dentro das APCs, então um trabalho também discutido junto com os lojistas, né, teve participação maior, assim, da CDL, aqui no centro discutimos com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por conta da fiscalização, vimos pontos que precisamos melhorar, já elencamos algumas coisas, essas discussões ainda seguem, e publicamos o decreto também de elementos excepcionais da paisagem. Chegamos em março, né, aniversário da cidade. Oi, Calil. Sim. Aqui é a Suzana. Sim, Suzana. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, ainda nessa questão da área da preservação cultural, com relação à regulamentação das vias panorâmicas. Ô, Suzana, eu vou pedir para terminar minha apresentação e depois a gente vai ter um bloco de perguntas, tá? Só para eu poder manter um raciocínio aqui, como é uma linha do tempo, senão vai quebrando um pouco. Tá? Mas que você pediu para a gente interromper, eu estou interrompendo. Tá, agradeço, mas acho que daí a gente manda, a interrupção sim, é válida, mas eu vou pedir só para fazer os comentários no final, porque senão eu vou quebrando muito e aí eu perco esse todo aqui de regulamentação. Tá bem? Tá bem. Mas eu volto na questão. Obrigado também. Em março, pessoal, a gente publicou o decreto que institui o Comitê Gestor do Plano Diretor Municipal. Esse é um colegiado importante, tá? A primeira vez que Florianópolis tem esse tipo de colegiado, né, que vai discutir dentro do Executivo, pacificar algumas questões, deliberar, publicar resoluções em relação ao Plano Diretor Municipal. Né? Esse comitê tem trabalhado, então, de março até agora, já uma série de questões tem passado pelo comitê, a gente tem conseguido criar entendimentos ali,
e tem conseguido pacificar questões que antes ficavam num limbo dentro do executivo, dentro das secretarias. Nenhuma secretaria, às vezes, conseguia aprofundar muito o tema, às vezes era um tema que era para ser analisado de maneira integrada, e, por vezes, as análises ficavam prejudicadas. O comitê gestor do plano diretor, ele tem sido, então, esse fórum, com reuniões periódicas, quinzenais, por vezes semanais, que tem trabalhado a integração, então, das secretarias essas que trabalham com um plano diretor, seja na aplicação, seja na formulação da política urbana. A própria procuradoria do município faz parte, então, às vezes, para trazer muitas questões de pacificação do ponto de vista jurídico da própria lei, e o comitê gestor tem feito resoluções que as secretarias têm conseguido utilizar para a aplicação do plano. Tá? Então, esse é um ganho para a cidade, eu acho que os conselheiros têm que conhecer, né, sobretudo quem tomou posse agora, quem não era da gestão anterior, porque na nossa avaliação tem sido um ganho ter instalado o comitê gestor do plano diretor municipal. Seguimos, tá? Ainda em março, eu acho que o mês de março foi acho que faz coro com o aniversário da cidade, foram 2 decretos bem importantes, esse do comitê do plano e o do sistema de informações urbanísticas e cartográficas. Esse é um assunto que a gente já apresentou várias vezes aqui no Conselho da Cidade, a questão dos mapas de Florianópolis, né? Já tivemos vários problemas em relação aos mapas, versões de mapas, qualidade dos mapas. O comitê gestor do plano diretor entendeu essa necessidade e ainda no mês de março nós publicamos, então, um decreto que institui o sistema oficial de informações urbanísticas e cartográfico. É o Floripa, né? Já foi tema de apresentação aqui, a gente explorou bastante ele. Podemos voltar com essa apresentação aqui a qualquer tempo, mas conseguimos, então, regrar que o município de Florianópolis dispõe de um sistema oficial único e que os atos oficiais administrativos serão baseados nele. Então, a gente cria essa camada de segurança em cima do sistema e em cima dos procedimentos também, para que não se tenha mais mapas que não estão publicados, mas que, de repente, estão sendo utilizados numa análise de processo. Então, às vezes, falta publicidade naquele mapa. A gente conseguiu botar luz na cartografia oficial. Estamos identificando alguns problemas, o que é comum, e estamos trabalhando para a resolução. Tá? O município tem feito alguns investimentos esse ano. Próximo ano, provavelmente, vai seguir na esteira aí com os investimentos em relação à cartografia. E a ideia é ir melhorando essa base de mapas para a gente conseguir automatizar vários serviços. Tá? Depois eu vou explorar um pouco isso também. Passado, mês de abril, publicamos o Sistema Municipal de Indicadores, tá? É uma regulamentação do plano diretor também, o Floripa em números, né? Foi feita uma apresentação, o prefeito Topázio participou do evento, e esse decreto, ele organiza, então, esse sistema de indicadores, que também é algo que o município precisa muito. Anualmente, a gente participa de rankings, tem que prestar informações à sociedade, e a questão dos indicadores, ele é um norteador tanto para fazer gestão do executivo, quanto para a formulação de política pública. Tá? E a partir de abril, então, o município decreta que o Floripa em Números, a plataforma, é o repositório oficial dos indicadores municipais. Ainda em abril, tá? Publicamos um pacote de 13 decretos classificando áreas de proteção cultural, né, os imóveis dentro dessas áreas de APC, fizemos a publicação do decreto. Em junho, publicamos regulamentação do artigo 89, sistema viário, e a lei complementar do retrofit, né, foi um ganho para a cidade também, que foi um trabalho entre Câmara de Vereadores e Executivo Municipal. Depois, mês de julho, publicamos o decreto que trata do artigo 118, né, a regulamentação, em relação à carência de áreas públicas. A gente melhorou o procedimento, estamos realizando um estudo interno para automatizar um pouco a análise quando for aplicar o artigo 118, tem avançado bem também no município essa questão. Setembro de 2024, publicamos o decreto, a instrução normativa que trata dos polos geradores de tráfego, os PGTs. E, por fim, é isso, pessoal, tá? Agora aqui,
eu vou passar uma tela, assim, mais resumida de cada um desses instrumentos. Não vou ler ele na íntegra, que eu acho que a gente vai ser um pouco redundante. Essa linha do tempo, ela já mostrou o quanto avançamos, tá? Mas então, assim, de novo, né, agora passando no caso a caso, em maio, então, a lei de EIV, com alguns decretos, né, que organizaram a questão de análise de EIV, algumas instruções normativas. Esse decreto de regulamentação da incorporação das vias consolidadas ao sistema viário foi um decreto que o prefeito publica já após a sanção do plano diretor, e é algo que a gente tem trabalhado, tem gerado bastante demanda, tá? Aqui em Florianópolis a gente sabe que a gente tem uma grande quantidade de ruas que ainda não eram incorporadas ao sistema viário oficial. O decreto criou, na verdade o plano diretor trouxe um artigo que previu a incorporação das vias. O decreto criou alguns procedimentos administrativos para que a gente faça a incorporação das vias. E aí nós criamos um fluxo administrativo. Hoje tramitem 4 setores do Executivo Municipal essa questão da incorporação das vias consolidadas. Então, é quase que um processo de reurb, só que para a rua, para a via. Tem funcionado muito bem. Planos distritais, tá? Esse é um desafio que a gente tem trabalhamos já esse ano num planejamento, já temos trabalhado um pouco num diagnóstico técnico. Provavelmente os próximos anos, essa gestão do conselho vai se debruçar na questão dos planos distritais também, que é um olhar, né, numa escala do distrito. A revisão do plano diretor tratou Florianópolis também na escala dos distritos, né? Fizemos estudos diagnósticos, mas eu acho que o plano distrital ele tem um caráter mais específico, vai conseguir analisar com mais detalhe e com um olhar também de projetos urbanos, para além de zoneamento, para além de texto de lei. O plano distrital, eu acho que ele vai conseguir identificar a singularidade dos distritos. Já temos feito alguns diagnósticos internos e provavelmente o próximo ano será de trabalho mais participativo, junto com o conselho, junto com entidades e com as comunidades. Aqui são um pouco dos decretos que nós publicamos depois, sistema viário também, tivemos alguns decretos que organiza e regulamenta artigos do plano diretor, né? Uma estratégia do plano diretor da revisão foi enxugar um pouco a lei, né? Era uma lei muito inchada, e retirar da lei complementar questões que poderiam ser tratadas e regulamentadas por decreto, instruções normativas. Então, por isso que a gente teve toda essa quantidade de decretos publicados. Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, acredito que depois a gente vai falar um pouco, também a secretária Ivana pode ser que tenha mais detalhes, mas o município tem trabalhado até mesmo num fluxo interno de gestão do fundo. Provavelmente o próximo ano a gente já vai conseguir apresentar por meio de painéis como que está evoluindo a arrecadação do fundo, né, a entrada e saída dos recursos. O município tem focado bastante nessa questão, e provavelmente a gente tem novidades aí para o próximo ano também. O que nós fizemos até agora, então, tanto em 2023 quanto em 2024, foi atualizar o decreto para ele ficar compatível com o plano diretor que foi revisado. Incentivos urbanísticos, passou pelo conselho também, gente, não vou me alongar muito em relação a isso. As ADIs também, a gente discutiu aqui dentro do conselho esses decretos. Incentivos, regulamentação incentivo também, questão do incentivo ao uso misto. Então, toda essa parte de incentivo à fruição também foi discutido dentro do conselho. A gente agora tem instrução normativa, já criamos um comitê de análise da fruição, para que os processos, né, que deem entrada, que vão fazer uso do incentivo à fruição pública, sejam analisados dentro desse comitê. Já tem um grupo técnico fazendo procedimento, análise em relação a essa matéria também. A gente tem avançado bem. Incentivo à arte pública também, incentivo à sustentabilidade nas construções. Os PEUs, né, já tivemos algumas manifestações de interesse de pessoas que querem, requerentes, né, grupos que estão buscando mais informações acerca dos planos específicos de urbanização.
Já temos um primeiro decreto, que seria o decreto, então, da análise do interesse público, e depois é definido as etapas gerais, e já temos, eu acredito que até alguns processos protocolados para serem analisados o interesse público desse processo. Outorga onerosa, né, era essa lei que eu comentei anteriormente, tivemos um trabalho de discussão bastante interessante, participação do setor da construção, o Conselho da Cidade discutimos em alguns fóruns, o prefeito participou da discussão ativamente, foram alguns meses de reuniões durante a manhã, junto com a equipe técnica da Secretaria de Planejamento, de Desenvolvimento Urbano, fechamos um entendimento de algo que seria bom para a cidade, conseguimos encaminhar a lei, o Legislativo compreendeu a ideia e aprovamos ela sem nenhuma emenda. Depois, o decreto de classificação de empreendimentos e de planta de valores para fins urbanísticos. Decreto das APCs, das áreas de patrimônio, de paisagem cultural. Aqui, dos componentes das paisagens também, decreto publicado este ano. Comitê do Plano Diretor, já comentei para vocês também, dentro do Executivo, Sistema Municipal de Informações Urbanísticas, o GeoFloripa. Eu quero mais à frente aqui apresentar alguns dados para vocês, interessantes também. O Floripa em Números, que é essa plataforma de indicadores, provavelmente nos próximos anos a gente vai ter bastante, uma série histórica lá, se vocês consultarem hoje na plataforma da Rede de Planejamento, a gente ainda não tem muitos dados históricos, porque a plataforma foi criada, né, esse ano, nós temos dados do ano, se eu não me engano, do ano passado, mas a ideia é que os próximos anos a gente vai populando essa base e vai criando aí uma série histórica e que isso fique de legado aí para o município nos próximos anos. Retrofit, pessoal, foi uma lei importante, né, um trabalho em conjunto, Câmara de Vereadores junto com o Executivo, a cidade ganhou bastante com essa lei, uma lei bem moderna, bem atual. Bom, alguns decretos também, que eu já comentei anteriormente. As cartilhas, gente, tá? Convido todos os conselheiros, tá? Sobretudo aqueles que tomaram posse recente, que consultem a Rede de Planejamento, tá? É uma plataforma digital, vocês acessam ela, e lá nós colocamos bastante cartilhas ilustradas em relação a temas da política urbana. Tem uma cartilha do Plano Diretor, especificamente, que vai ilustrar ali os pontos principais do plano, a estrutura do plano diretor, como que ele está organizado, os principais instrumentos, incentivos, mas também tem cartilhas em relação a temas específicos, tá? Foi criado, então, uma cartilha específica da aplicação geral dos incentivos, para as pessoas entenderem como que se dá a aplicação, a sobreposição de incentivos. Depois temos uma cartilha das áreas de desenvolvimento incentivado também, das ADIs, cartilha de incentivo à habitação de interesse social, cartilha de incentivo ao uso misto, cartilha para conservação de bens tombados, no caso aqui das igrejas. Esse foi um trabalho que os representantes, né, das igrejas, templos religiosos aqui em Florianópolis buscaram, né, a nossa Secretaria de Planejamento, porque eles tinham muitas dúvidas, pois os bens tombados, né, que são das igrejas, são de templos religiosos, eles têm um regramento específico para fazer reforma, para fazer qualquer tipo de modificação, e os representantes dessas áreas, eles não tinham conhecimento desse regramento, às vezes ficava um pouco confuso, se como o bem é tombado, é o município quem tem que fazer a reforma, não é a igreja, enfim, fizemos algumas reuniões com eles e conseguimos, por meio dessa cartilha ilustrada, trazer o conteúdo que eles precisavam no momento, ficou bem interessante. Depois, cartilha de outorga onerosa de direito de construir, então aqui a gente tenta ilustrar um pouco, né, a questão da outorga. Cartilha de adequação de uso familiar, unifamiliar, né? Questão de adequação, então, das edificações unifamiliares. Cartilha em relação aos muros, né? Aqui já um guia de atendimento à legislação municipal em projeto arquitetônico, para facilitar um pouco, então, o entendimento
dos profissionais que estão fazendo o projeto na cidade, mas do requerente, da população como um todo, né? Quem tiver interesse. As cartilhas são ilustradas, estão disponíveis. Cartilha com aplicação das vagas e acesso para edificação em unidades unifamiliares também. Recuo viário e calçada também é uma cartilha. Então, a gente tem buscado ilustrar por meio das cartilhas, porque nem sempre o texto da lei, o texto da instrução normativa, ele é fácil de entender, sobretudo para quem não é da área, né, quem não projeta, e as cartilhas têm esse objetivo. Pessoal, rede de planejamento, tá? É uma plataforma, nós criamos ela esse ano. A ideia é que Florianópolis mantenha essa plataforma aí nos próximos anos. O que a gente percebeu, né, nos últimos anos que a gente vem trabalhando? Faltava um repositório único, onde os conteúdos, as normativas, estivessem centralizados, né? Sobretudo aquelas matérias de planejamento, desenvolvimento urbano e planejamento e licenciamento ambiental, né? Esse tripé, às vezes, ficava um pouco fatiado, e aí no site da prefeitura, às vezes, conseguia achar alguma coisa, mas um pouco distribuído. A rede de planejamento, ela vem com esse objetivo, então, de centralizar essas questões. Peço que todos os conselheiros tomem ciência e passem por ali, inclusive tem uma página que é a página do próprio conselho da cidade. Então, a ideia aqui da rede de planejamento é dar transparência aos trabalhos e compartilhar, né, facilitar o acesso de todos os interessados aos conteúdos. Tá? A gente tem feito um esforço grande aí para melhorar e colocar todo o conteúdo que nós temos na plataforma. É algo que toma tempo, não é fácil, mas já tem bastante material, tá? Sobretudo matéria do plano diretor, tá? Quem tiver interesse depois puder passar por ali. Gestão territorial e plano diretor tem bastante conteúdo. Depois tem os outros tópicos ali que são mais específicos, participação em gestão, equipamentos comunitários, as questões de mobilidade, espaço público, e a rede de planejamento como um todo, né? Que é essa rede que integra aí os espaços públicos, a mobilidade e os equipamentos comunitários de maneira transversal, tá? GeoFloripa. Falar um pouquinho do GeoFloripa, a gente já apresentou no conselho essa ideia, né, de ter um portal público onde a sociedade consiga consultar os mapas oficiais do município, e por meio desses mapas gerar serviços automatizados, né? Foi isso que a gente fez. Após revisão do plano diretor, criamos aí alguns documentos automatizados, já baseado na regra atual. Então, considerando tanto o texto da lei quanto dos decretos, né, a gente conseguiu criar alguns documentos que antes levavam um tempo considerável. Por exemplo, a consulta de viabilidade de construção, antes era uma consulta analisada manualmente por um analista técnico, e poderia levar talvez até uns 2 meses de análise, né, um tempo assim que é um tempo considerável, tanto para o requerente, né, para a pessoa que está consultando o serviço, quanto para a administração, porque às vezes aquele analista poderia estar fazendo um serviço também importante para o município. Por meio, então, do GeoFloripa, a gente criou alguns scripts, né, algumas automatizações de cruzamentos de mapas, onde a gente consegue ofertar, então, esses documentos 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tá? Esses são alguns dos documentos, eles são sem custos nenhum para quem está emitindo eles. Tá? Então, qualquer cidadão hoje com a inscrição imobiliária, né, do imóvel consegue tirar da sua casa no domingo à noite uma consulta para fins de construção, de instalação econômica, ou uma consulta ambiental do imóvel. Esse é um trabalho que tomou bastante tempo interno nosso, mas depois que a gente lançou o serviço, ele tem otimizado bastante a análise. Identificamos, às vezes, e isso é bastante comum, alguns erros, necessidades de correção, mas a ideia que a gente teve aqui foi justamente de ofertar o serviço, botar luz nas bases cartográficas, e a partir daí a gente ir fazendo as correções e as melhorias. Tá? A gente tem avaliado que foi um saldo bem positivo para o município. Eu trouxe aqui alguns dados só para compartilhar com vocês e mostrar a evolução dos serviços.
E aqui a gente tem 2023 e 2024, o quantitativo de consultas automatizadas de instalação, por exemplo, para atividade econômica. Né? No ano de 2023, nós geramos 5.100 consultas. Nesse ano de 2024, ainda não fechamos o ano, já geramos 10.500 consultas. Tá? Aqui só um dado que até consultei ainda hoje pela manhã, só para trazer para vocês, né? Essa questão da consulta de atividade econômica, ela tem uma integração direta com a junta comercial, que é responsável pela abertura de empresas hoje, né? E aí, Florianópolis, hoje, no mapa de empresas do Brasil, nós estamos com um tempo de 4 horas, um tempo médio de 4 horas para a abertura de uma empresa hoje. Né? Se a gente verificar aqui embaixo, o tempo médio hoje no Brasil é de 18 horas, então Florianópolis está bem à frente, né? E isso é muito atrelado à questão da automatização da consulta de instalação. Tá? Foi um serviço que desde 2020, quando a gente lançou, já naquele ano, Florianópolis já assumiu o ranking ali, ou teve nas cabeças ali, nos 3 primeiros municípios de abertura de empresas nos anos seguintes. Esses serviços, gente, eles funcionam por meio do cruzamento de mapas, então vale esse destaque a importância dos mapas oficiais no município, né, da gestão desses mapas, para a gente continuar automatizando análises e melhorando a vida do cidadão. Aqui a consulta automatizada para fins de construção, em 2023, 29 mil consultas, em 2024 já estamos na casa de 33 mil, então bastante consulta. E a consulta ambiental, né, a consulta automatizada ambiental era um documento que não existia. A Fundação Municipal do Meio Ambiente, ela se manifestava por meio de pareceres técnicos, e aí o requerente tinha que abrir um processo administrativo, requerer uma manifestação técnica para saber se naquele imóvel existia alguma condicionante ambiental. Esse documento ele é pioneiro, a gente até buscou a nível de Brasil, na época que lançamos, a gente não tinha encontrado nenhum município com documento como esse. Então, foi uma ideia aqui de Florianópolis, até por conta da singularidade, da característica ambiental, e a gente tem visto que tem sido bastante utilizado. Ó. Ano passado, 7 mil documentos, esse ano a gente já está na casa de 16 mil. Pessoal, é o que eu tinha para trazer, né? Tentei focar um pouco mais nas regulamentações e trazer para vocês um pouco desse quantitativo de serviços da automatização, porque eu acho que ele tem facilitado a vida tanto do cidadão quanto da prefeitura, porque a gente agora está numa ideia de trabalhar mais arrumando a casa, melhorando as bases de dados, melhorando procedimentos, normativas, e deixando com que essa automatização forneça o serviço. Ela traz uma questão de impessoalidade, né? A gente não precisa mais, às vezes, ter uma pessoa para tratar especificamente com outra pessoa, por exemplo, numa consulta de viabilidade, às vezes até uma análise de projetos, quando são mais simplificados, a gente consegue automatizar algumas pré-análises, e melhora para o cidadão e melhora para o município também. Tá? Vou passar aqui a palavra para a secretária Ivana também, para ela fazer algum comentário em relação à apresentação, e eu fico aqui à disposição, sigo com vocês. Obrigado. Pronto. Só complementando o Calil, né, é importante destacar esse processo hoje do plano diretor, como está sendo implementado o plano diretor, principalmente com o comitê gestor do plano, que é um comitê integrado entre as secretarias, e que do comitê gestor do plano também surgem os outros grupos técnicos de trabalho. O grupo técnico do microzoneamento, por exemplo, que é coordenado pelo Calil, e que faz a revisão do zoneamento naqueles instrumentos, né, conforme aqueles instrumentos previstos no plano diretor. O grupo técnico de sistema viário, que também faz a mesma coisa, e que traz um dinamismo para a aplicação do plano bastante interessante, algo que eu também gostaria de destacar. O Calil falou do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O fundo hoje ele está recebendo o valor da outorga onerosa do direito de construir e das compensações de estudo de impacto de vizinhança. Vamos tentar até o final do ano ter a apresentação do fundo em si também aqui para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, né, o aporte de outorga onerosa, ela está
10 vezes maior do que era antes da revisão do plano diretor, pelo menos, né? Além disso, também tem incentivo de habitação, que não existia nenhum aporte no fundo de habitação, e hoje a gente tem um aporte que aí, nesse ano foi de R$ 1 milhão. Só para vocês terem uma ideia, mas aí eu trago mais detalhado nos próximos anos. Em relação às consultas automatizadas, que o Calil enfatizou bastante, só para a gente ressaltar os números, 10 mil de instalação, 33 mil de construção e 16 mil ambientais. Antigamente, a gente tinha uma força de trabalho aqui dentro do manual que conseguiam, por mês, no melhor mês, 500 consultas de viabilidade. Então, veja a mudança que a gente teve, né, do quanto de informação está disponível hoje para os munícipes de Florianópolis e que antes não tinha essa possibilidade, só para destacar isso. E agora eu abro para os comentários. Oi? Eu vou responder a Suzana. Tá, pode responder. Suzana, em relação às vias panorâmicas, né? Isso está em análise, tá? Está sendo feito estudo. A nossa equipe da Gerência de Patrimônio Histórico já fez a segmentação. A gente entende que as vias panorâmicas, elas não podem ser analisadas como um todo, mas por meio de trechos, porque a paisagem, às vezes, ela está mais focada num trecho, ela tem uma excepcionalidade maior do que num outro trecho. Então, a gente trabalhou com a nossa equipe técnica, fez a setorização das vias panorâmicas e agora está trabalhando na regulamentação dessa questão. Tá? Mas isso está em análise e estudo técnico pelo setor. A gente ainda não publicou decretos referentes. E a gente pode participar dessas discussões? Suzana, as discussões em relação ao plano diretor, sempre que é exigido na legislação, a gente traz para o Conselho das Cidades. Nesse caso, não existe, né, uma diretriz legal, então, se tu quiser fazer uma solicitação ao Conselho, a gente encaminha isso para a Secretaria de Planejamento, tá? Tá ok. Obrigada. O próximo é o Jorge Getúlio. Pode ser? Pode falar, Jorge. Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação, Calil. E eu queria saber se esse relatório vai ser encaminhado aos conselheiros. Podemos pensar sim, Jorge. Para não estar, né? Podemos encaminhar sim. Tá? Sem problema. Ok. E outra coisa, assim, a título de contribuição, né? Aí tu falou lá dos indicadores, né? Entre outras coisas, né? Aí eu fui ver que só o indicador, ele não traz muito, ele traz informação, mas não é completa. O ideal seria ter também as metas, né? Para esses indicadores, né? Então, aí traz lá a curva dizendo se está subindo, se está descendo, mas não diz onde a gente quer chegar, né? Então, sugiro colocar lá também, porque está acompanhando os ODS, né? E os ODS têm metas, né? Não sei se a prefeitura vai querer utilizar as mesmas metas estipuladas pelas Nações Unidas, né? Seria interessante. Mas, para orientar quem está olhando, coloque lá também a meta, ok? E, por último, acrescentar que essa automatização é bem-vinda, né? Que, na verdade, tem que levar para o e-governo, né? O governo digital, né? Acho que a prefeitura também está caminhando para isso, né? Deve caminhar, automatizar o máximo possível das ações, né? Só isso, obrigado. Obrigada também, Jorge Getúlio. O próximo é o Hélio. Bom, meu boa tarde a todos e a todas. Me dirijo ao Calil, né? Calil Teixeira. Eu teria duas perguntas a fazer. Uma referente ao plano distrital, que, como sabemos, é onde existe, com a aprovação da revisão do plano diretor, a questão da possibilidade de mudança de zoneamento, né? Acontece que aquele calendário que foi apresentado me parece que está um pouco furado, né, o Calil? Não tem, as coisas parece que não funcionaram tão bem assim, porque até presente momento
comunidade nenhuma foi chamada para discutir a questão participativa, né, desse plano distrital. E isso tem gerado assim uma grande expectativa. Então essa seria a minha primeira indagação. A segunda é mais direta, mais técnica. Eu andei lendo a Replan, né, o que está publicado lá, e a gente tem conhecimento do decreto 25.877, né, de 20 de dezembro de 2023, que diz respeito ao Comitê de Consolidação do Microzoneamento Oficial. E aí tem uma decisão, parece que a coordenação até é sua, é uma deliberação 03 de 2023, onde define o que estava no plano diretor da 482 como aquela antiga APP de zoneamento, chamada ZIP, e que num canetaço de vocês aí, isso eu penso que deveria ser objeto do plano distrital, essa alteração. Vocês definiram, né, pela modificação de ZIP para a PLE. E como soubemos todos, né, a PLE é um zoneamento muito mais flexível, que admite muito mais ocupação. Eu sempre tive a preocupação ambiental e entendo que ZIP seria um zoneamento mais conservador, com toda certeza. E, assim, também é preciso lembrar, né, de que parece que não, na deliberação de vocês, essa 03 de 2023, não levou em consideração de que a Viagel, e ela fez a atualização das antigas APP de topo de morro, ela foi desconsiderada. Foi levado em consideração o que estava determinado na 001/97, que era um zoneamento errôneo, um zoneamento que não levava muito em conta a exata dimensão do que seriam essas áreas. Eu sei que houve modificação o novo Código Florestal acabou com as áreas de APP de topo de morro, mas também soubemos nós de que o município decidiu por manter essas áreas todas como ZIP, né? Certo? Então, me parece que foi uma decisão leviana, me desculpe, mas eu queria a sua consideração, né? Saber se isso é uma decisão definitiva desse comitê ou isso pode ser alterado por ocasião do plano distrital e voltar atrás. Obrigado. Entendi. Tá. Vamos lá, mudanças aqui de equipamento. Hélio, deixa eu te responder. Primeira questão, plano distrital, tá? A gente publicou um primeiro decreto ano passado e a gente sabe que ele já não está mais tempestivo em relação ao cronograma, tá? É de conhecimento nosso. A gente não quis republicar o decreto em relação ao cronograma atualizado ainda, porque a gente ainda está, Hélio, acertando etapas do que é o plano distrital, discutindo junto com a nossa equipe técnica. Tá? A nossa equipe, a gente previu o plano distrital no plano diretor, mas não detalhou ele, né? E aí, internamente, com a equipe da Secretaria de Planejamento Urbano, principalmente, a gente está discutindo o que é o plano distrital, né? Que tipo de questões a gente vai abordar ali, para também não suscitar, Hélio, uma nova revisão de plano diretor. O plano distrital não vai ser isso. É até legal já ponderar as expectativas aqui. Ao nosso ver, o plano distrital ele deve focar mais em programas e ações naquele distrito. Então, coisas que a prefeitura vai poder corrigir, melhorar,
serviços públicos, questões que são mais relacionadas a programas, ações, serviços, e depois em relação a projetos urbanos, falando até mesmo de infraestrutura, sabe, Hélio, de obras necessárias. Eventualmente, Hélio, a gente está discutindo, no âmbito técnico, um terceiro caderno. Então, o primeiro é de ações e programas, o segundo seria de projetos urbanos, projetos estruturantes do distrito, mais de desenho urbano mesmo, e o terceiro, talvez, de ordenamento territorial. E aí sim a gente elencar assim, ó, olha, nesse distrito, esse zoneamento aqui talvez não seja compatível, talvez precise mudar. Só que não é ideia do plano distrital fazer nenhuma alteração de zoneamento, até porque qualquer alteração necessita de aprovação do legislativo. O que a gente pretende fazer no plano distrital é fazer estudos acerca do ordenamento territorial e talvez gerar um caderno, um volume que a gente encaminhe depois à Câmara e diga, ou para o prefeito, a gente vai ver como vai dar sequência. Dizer assim, olha, esses zoneamentos aqui talvez precisem ser mudados em algum momento, mas não necessariamente o plano distrital vai ser alteração de zoneamento, e a nossa ideia é que ele foque mais no desenho urbano do distrito e nas ações e programas. Então, ações que a prefeitura vai fazer sem mexer em plano diretor, mais executivo mesmo, tá? Plano distrital foi. Em relação ao comitê de microzoneamento, tá? O que acontece, Hélio? O plano diretor, ele previu um comitê de microzoneamento para consolidar as emendas, né, legislativas. E depois o plano trouxe também instrumentos de correção administrativo de mapas, de ACI, de AVL em áreas públicas, em áreas privadas, e APL e APP, onde, em ZIP agora, né, onde ela não tem a característica. Então, a lei trouxe essa previsão. O comitê de microzoneamento, então, ele é o encarregado a aplicar esses instrumentos no executivo. A gente tem uma representação ali de alguns órgãos, Fundação do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, não sei se tem mais algumas, acho que tem. Procuradoria do Município também está no microzoneamento. Não. A Câmara não está também, está mais no executivo. Também, desenvolvimento urbano. Ô Hélio, em específico, essa deliberação que tu se refere, ela foi feita no ano passado, né, final do ano. O que aconteceu, tá, Hélio? Nós tínhamos um mapa do zoneamento urbano até a revisão do plano diretor, né? Só que nós tínhamos uma série de inconsistências nesse mapa, né? Uma série de inconsistências já sabidas, né? E aí, o que a gente fez? A gente, com esse trabalho do microzoneamento, a gente consolidou as emendas legislativas em cima desse mapa e teve que elencar o mapa de uma das publicações em Diário Oficial. A 482, em 2014, ela foi publicada 2 vezes no Diário Oficial. Uma semana e depois uma semana seguinte, 2 mapas, né? E aí a gente tinha esse problema, qual mapa vale? Da primeira publicação, ou da segunda? O que estava no GEL era diferente das duas? Ficou aquela discussão. Esse trabalho, inclusive, foi acompanhado pelo Ministério Público Estadual, tá, Hélio? No final do ano passado, fizemos uma apresentação presencial ao Ministério Público Estadual, mostrando a consolidação que o Comitê de Microzoneamento tinha feito em relação aos mapas. Por fim, essa deliberação, ela se trata de uma área, e que era uma área APLE, já no mapa que estava no sistema, já tinha uma urbanização ali consolidada, tinham casas, e no mapa que foi elencado pela lei, que era o mapa do Diário Oficial, ele voltou a ser ZIP, área de preservação permanente, mas já tinha toda uma comunidade instalada. E já existiam pareceres técnicos da Floran, dizendo que aquelas áreas ali não tinham condicionantes ambientais, e não aplicaria-se APP naquele caso. Então, tomando conhecimento daqueles pareceres técnicos, o Comitê de Microzoneamento deliberou pelo retorno da APL. Tá? Esse foi o caso em questão que tu está comentando, e esse é o trabalho que foi feito. Tá? O Comitê de Microzoneamento hoje, na verdade, ele se transformou num grupo de trabalho dentro do Comitê Gestor do Plano Diretor, e a gente tem trabalhado aí, reuniões semanais quase, para regulamentar melhor os procedimentos e analisar os processos caso a caso. Tá? Depois, se for de interesse do Conselho, a gente faz uma reunião específica para a gente trazer mais conteúdos acerca dessa matéria, tá bom? Queria lhe dizer que a zona de proteção do Parque do Maciço da Costeira encampou toda essa área que foi tirada
de área de ZIP para a PLE, né, de encosta. Então, me parece que tem alguma restrição, sim, né? Não está tão solto assim, não, né? Mas Ô, Hélio, eu só lamento isso aí, porque eu vim acompanhando isso muito de perto e me parece que os planejamentos anteriores a 482 parece que, de certa forma, que buscaram recuperar a questão de APP, parece que não serviu muito para efeitos práticos, né? Pelo menos para essa área. ô, Hélio, só para fechar essa questão do comitê do plano, é importante daí para os conselheiros também terem ciência. No Geoportal, tá? Lá nos grupos de camadas de mapas, né? A gente chama grupos de camadas, né? Tem um grupo de camada que é Comitê Gestor do Plano Diretor. E todas as deliberações, elas ficam guardadas ali, tá? Então, de uma maneira também de transparência das ações, tá? A gente tá muito seguro e transparente ao trabalho que está sendo feito, não tem ninguém mal intencionado. É um trabalho que está sendo feito de melhoria da cartografia. E eu acho que é uma questão até pedagógica para que esses conselheiros tenham ciência. Não é porque o zoneamento não é ZIP que aquela área não tem condicionante ambiental, tá? Se tiver um curso d'água ali, ela será preservada, né? Isso pode ser no meio de uma área residencial, o zoneamento, tá? Todas as condicionantes ambientais serão preservadas independente do zoneamento, tá? Aquele caso em questão nós tínhamos uma mudança de uma grande área de zoneamento. Quando se verificou, já tinha manifestação do órgão ambiental dizendo que naquela porção toda não existiam condicionantes para que toda aquela área fosse zoneada. Então, a gente retornou ao que era a PLE, que é um zoneamento bem restritivo também, é um zoneamento de transição, inclusive indicado, Hélio, para entorno de unidade de conservação, que é o caso em questão ali. Tá? Então, a gente está bem ciente assim, dos trabalhos, a gente está... Mas ZIP é um pouco mais restritivo, né? Ô, Hélio, sim, mas assim, a restrição na não tem a permissividade da APL. Sim, mas vamos... Eu acho que essa questão a gente pode até detalhar melhor depois, né? Para talvez não tomar essa reunião aqui, que o objetivo não é esse. Tá? E eu fico à disposição para a gente estar conversando, e o grupo também que trabalha no comitê de microzoneamento e no grupo de trabalho ali de análise do zoneamento urbano. Tá? Tá, ok. Obrigado. Fechou, obrigada, Hélio. A próxima a falar é a Rode. Está sem áudio, Rode? Sim, boa tarde. Eu tenho duas questões de dúvida. Uma é em relação ao artigo 4º do decreto 25887, que ele já é do ano passado, né? Ele fala das habitações de médio padrão, mas aí ele diz que o de baixo padrão, ele diz assim, ó, que as edificações de baixa renda, mercado popular, habitação mercado, deverá atender os critérios estabelecidos pelo órgão municipal responsável pela política habitacional. Então, eu queria saber quem é que faz isso, onde a gente encontra essa informação que eu não encontrei na internet. Tá. Rode, a gente ainda não tem a regulamentação pronta, no entanto, as habitações de baixa renda, nas habitações de interesse social, nas 3 faixas, HBL, HMP e HM, elas são equivalentes às faixas do Minha Casa Minha Vida. Então, quando você pensa em, sempre que você adequar a edificação ao FAR, ao Minha Casa Minha Vida, ao programa de financiamento, ele já se enquadra no município como habitação de interesse social. Caso não seja um financiamento pela Caixa, aí sim entra para análise específica aqui na Secretaria de Habitação. Sim, mas vai ter uma regulamentação, então, dizendo quais são os critérios, por exemplo, para habitação mercado? Né? Vai ter sim. E vai ser muito relacionada ao padrão mesmo, padrão de acabamento, padrão de edificação, entendeu? Não vai ser, a gente não vai limitar a áreas e etc. É mais o padrão mesmo, no memorial descritivo, vai ser uma coisa um pouquinho mais densa do que só o critério de habitação, assim, aqueles critérios, né, de quarto, sala, etc, tá? Exato. Qual é a perspectiva disso ficar pronto? É para esse ano ainda ou não? Eu acho que ele até já está pronto, ele só não passou ainda pelo comitê para publicação, tá? Eu vou verificar. Tá, ok. A segunda pergunta é sobre fruição.
A minha pergunta é, os processos de fruição, antes da publicação da decisão normativa, que foi agora de final de setembro, eles vão ficar paralisados, eles estão suspensos, tem que entrar tudo de novo? Queria entender isso. Não, Rodi, eles estão sendo analisados. A gente está desafogando, né? Foram bastante pedidos que a gente não tinha regulamentação ainda, e daí eles estão tendo que ser analisados um a um, e provavelmente chegue no ponto desses pedidos. Um ou outro ficou perdido aí, e daí pode resgatar, mas a grande maioria está esperando, está já dentro do GTT para fazer análise, tá? Tá. Uma outra coisa que eu queria ver, eu acho que já havia até conversado isso com o Michel, que talvez merecesse um pouco de ajuste, porque são duas questões. A APP consolidada, né, é uma APP que está irreversível, e se a gente não tiver fruição lá, o município tem pouca ferramenta para fazer a recuperação dessas áreas, porque simplesmente as outras ferramentas que a gente tem não vai dar conta, porque em geral ela é ocupada por casa, e as pessoas precisam ser remuneradas adequadamente, não vão sair com um valor simbólico, né, para poder recuperar. Então, acredito que a gente vai precisar de um ajuste no decreto para permitir as APPs consolidadas exatamente para recuperar, principalmente nascente, faixa ciliar, zona declivosa, né? Então, esse é uma questão que eu queria ver a disponibilidade do município. A segunda é a gente poder ter o interessado uma declaração de utilidade pública para fins de fruição. Não precisa o município ficar cuidando do papel como se fosse uma emissão de um título, né? Mas o sujeito sabe que vai poder fazer, ou vai poder aguardar, ou vai poder comprar, para que no futuro entregue como fruição. Senão, a gente vai ter que esperar o momento ideal de casar duas situações, empreendedor e terrenista. Então, a gente vai tornar muito lento o processo, porque quando o empreendedor faz a compra do imóvel para fazer uma edificação, ele tem pressa, e aí ele não tem tempo para ficar procurando uma área de fruição, né? Então, eu acredito que o município pudesse dar uma declaração, aquela etapa 1, por exemplo, podia ser para isso, né, que está na lista normativa, para que as pessoas saibam que o seu imóvel é passível de fruição. E aí ela fica com isso na mão, aí ela, inclusive, pode ir atrás de empreendedores e perguntar, olha, você não quer o meu terreno? Ele tem possibilidade de fruição, interessa ao poder público. E sem precisar o município se preocupar de ficar com um título emitido na praça, né? Mas acho que é importante ter essa declaração para a gente poder agilizar, sob pena da gente não tirar todo o potencial do instrumento, né? A gente vai, por causa da questão do time. Rodi, tem mais alguma pergunta? Não, tá, e qual é o time do GT? O que vocês estimam de time do GT para se pronunciar sobre os pedidos de fruição, em média? Rodi, eu acho que, primeiro, a questão da APP e fruição. Talvez o instrumento que a gente está lidando aqui não é exatamente fruição, e sim o TDCV. Mas ele remunera, então, a gente já viu isso, mas não remunera adequadamente. Não sei se não remunera, porque, assim, a fruição, ela é específica para a fruição pública. A APP, ela é uma área que ela é restrita, tem tudo menos fruição. Acho que a gente já teve essa conversa em outros momentos. Sim, mas... Então, assim, eu não sei se o instrumento fruição é um instrumento para fazer a compensação de uma área de APP. Ou de ZIP. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar ainda a respeito, porque eu acho que esse instrumento, na verdade, é o TDCV e não a fruição. Mas, ok. Isso não, mas eu vi, mas, por exemplo, vai passar uma estrada, certo? Vai largar a estrada e aqueles imóveis estão em APP e está tudo ocupado por casa. Por que não usar a ferramenta da fruição? Essa é a minha pergunta. Não, quando for para passar uma área de fruição, aí sim. Agora, por ser APP, para a gente recuperar a APP, aí que foi o que eu entendi do que tu falou, aí eu já entendo que é outro instrumento, né? A gente não pode também, né? A fruição, ela é específica para a fruição pública, então essa é uma questão bastante importante da gente conversar. Quanto à viabilidade, eu acredito que nos planos distritais que o Calil estava conversando, assim como existe o direito de preempção no Estatuto das Cidades, muito provavelmente vai existir as áreas demarcadas para interesse público, para conectividade, para área verde de lazer e etc., no qual pode ser utilizada a fruição. Agora, ter isso de antemão, eu também, né, acho que a gente já demonstrou a preocupação de ter uma viabilidade anterior, porque a fruição, ela depende muito do desenho urbano. Não é aquele terreno que vai ser de fruição ou não, e sim o que vai se fazer com esse terreno. Geralmente, o que vai se fazer com esse terreno demanda um projeto urbano, ou isso já tem que estar enquadrado dentro de um empreendimento ou algo similar. Então, a gente pode ver qual
seria um instrumento para dar essa previsibilidade para a pessoa, mas, mais uma vez, a fruição ela depende muito de desenho urbano, ela não é só esse terreno vai ser destinado para fruição, né? Então, são as duas preocupações que eu tenho. E em relação ao grupo, a gente teve 2 semanas de intervalo por uma questão de adequação da política e nós retomamos essa semana com as análises, tá bom? A minha expectativa, a minha pergunta é a seguinte: vocês têm uma ideia de, por exemplo, levar 3 meses, 6 meses, 1 ano? Qual é o tempo que é esperado para a deliberação? Rodi, a gente tem deliberações que já saíram, né? Mas assim, a gente está por ordem de chegada deliberando, e nós estamos também tem alguns que são mais difíceis e que vão para vistas do grupo técnico e voltam, né? Acho que tu tem um desses aqui que a gente foi para a vista do pessoal e a gente vai retomar ele, porque nem todos são claros, né? Nem todos o interesse público fica claro na própria reunião. Tá bom? Era isso, obrigada. Obrigada também. O próximo é o Ronaldo. Oi, tudo bom? Tudo bom. Vai para a Ivana, acho, o meu questionamento. Primeiro, agradecer aí, o Geoportal realmente resolveu bastante nossos problemas aí como profissional que projeta pela cidade, aí, os arquitetos, como representa aí os escritórios de arquitetura. Isso já foi um grande avanço e agora a gente está esbarrando um pouco nas dúvidas. O plano, ele tem todo o incentivo, mas no nosso olhar ele fica complexo, a gente ainda está aprendendo a lidar com ele, né? E como a Rod já falou sobre a fruição e o uso misto, a gente viu várias cartilhas que ajudaram, estão ajudando, mas a gente recebe aí dos nossos associados sempre as dúvidas, como recorrer para esses esclarecimentos aí do uso desse material, já que a gente faz muito estudo de viabilidade, né, para ver se é possível ou não, e isso pode demorar, né? Como que a prefeitura, a minha pergunta seria 2, né? Se a gente tem algum tipo de orientação rápida de se está fazendo corretamente aquelas etapas de fruição, que agora a gente tem a etapa 1 e etapa 2, também de outros usos de aditivos e incentivos, né? Se isso a gente consegue um acesso, qual é a orientação que a gente dá para os profissionais? De procurar a prefeitura tirar dúvidas individuais, ou se a gente também consegue em um esclarecimento ainda sem os protocolos, né? Dúvidas para a gente responder uma análise rápida de alguns terrenos, se tem a viabilidade ou não, né? Então, isso a gente tem sido demandado aqui na entidade e gostaria de colocar até à disposição, né, para dar esses esclarecimentos também para os arquitetos que querem projetar, que geralmente a documentação ainda a gente não tem conhecimento profundo, então gera muitas dúvidas de como utilizar, né? Qual é a recomendação de procura, né? Hoje a gente vai direto na prefeitura, né? Se esse é o canal mesmo, sem protocolo, sem nada, para todos os profissionais que querem tirar uma dúvida, ou se a gente tem aí um treinamento, alguma coisa assim que a gente possa estar oferecendo para dar maior conhecimento mais rápido a todos, né? Porque para todo mundo saber utilizar corretamente o plano, né? Tá. Ronaldo, a fruição é um instrumento novo, né? Um instrumento novo, e ele é um instrumento que ele é muito ligado a uma função dentro da cidade. Então, é difícil você ter uma prévia se aquela fruição é interesse público ou não. Você vai ter o interesse público ou não pela fruição a partir do momento que houver um interesse para esse uso do espaço, né? Vai gerar uma conectividade, vai gerar uma área pública numa área que é carente, vai gerar possibilidade de visualização do patrimônio histórico. Então, a fruição ela tem esses objetivos dentro da cidade. E por isso que não existe a gente não tem como fazer uma consulta prévia. Esse aqui é a fruição com certeza, né? Porque realmente depende do desenho urbano, depende de como essa fruição se encaixa dentro do espaço territorial. Então, isso é um pouco mais complexo. Agora, em relação a tirar dúvida quanto à fórmula de cálculo, etc., aí a gente tem disponibilidade de atendimento todos os dias da semana. Tem vários analistas atendendo, eu tenho o gabinete aberto, né? Todo mundo que procura para tirar atendimento também sempre é atendido. Tenho alguns horários, mas ainda assim, né, não deixo ninguém de fora. E sim, estamos planejando alguns tipos de capacitação em relação aos instrumentos do plano diretor. Talvez a fruição, que seja exatamente o incentivo mais controverso. A gente precisa de um pouco mais de maturidade ainda para fazer um curso, uma oficina, qualquer coisa do gênero,
para passar para o pessoal, mas assim que a gente tiver tudo isso mais encaminhadinho e fechadinho, com certeza, a nossa intenção é fazer cartilha. Vocês viram, a Replan está cheia de conteúdo, cheia, porque o que a gente mais está privilegiando hoje em dia é passar informação para o público externo. Muita informação para ninguém ficar com dúvida, ou para diminuir as dúvidas. Tá certo? Ok. Obrigada. Próximo é o Miguel. Sim, boa tarde a todos. O que eu tenho é uma sugestão, talvez para o próprio Calil, para considerar naquele sistema de estatísticas dos indicadores do município, uma questão interessante para poder avaliar a profundidade da gestão democrática do plano diretor seria calcular ou contar quantos dos decretos que são aprovados pela prefeitura têm passado pelo Conselho da cidade. Essa seria uma informação útil para podermos medir a intensidade desse processo democrático. É interessante também para os próprios conselheiros entender quanto que pesa a participação dos conselheiros nas decisões do poder público. É isso aí. Obrigada, Miguel Ângelo. Alguém levantou? Jorge Getúlio novamente? Sim, é uma dúvida com relação à pauta. Nós estamos no item 2 ou no item 3? Eu não sei o número dos itens. Coloca ele na pauta. Só um pouquinho, eu não lembro Então, mas a próxima 2... pauta é o voto vista da UFECO. Então, o item 2 é a apresentação de acompanhamento e controle do plano diretor. E o 3, regulamentações do plano diretor. Acho que ele foi... Ele foi aglutinado, sim. São os dois juntos. Sim. Mas não tivemos nenhuma apresentação de acompanhamento e controle, propriamente dito, né? Dá para ir? Não, pode fechar. Eu esperava alguns números aí, né? Não só ler ali no... Jorge, as consultas de viabilidade ali trazem o caráter de aplicação um pouco do plano, tá? A ideia de acompanhamento e controle a gente estava trazendo por meio desses dados, tá? As regulamentações a gente trabalha no primeiro bloco da apresentação, e aí depois os números ali, os portais, então um pouco no sistema de acompanhamento do plano. Se faltou algum dado, alguma informação que tenhas curiosidade, interesse, se quiseres apontar, a gente vê como faz para trazer para o Conselho da Cidade, tá? Essa foi a maneira que a gente conseguiu se organizar para estar trazendo a ideia do acompanhamento do plano. Ele fica muito em cima também das consultas de viabilidade, né? Eu acho que esse quantitativo, ele mostra um pouco de como o plano diretor está sendo aplicado na cidade, em termos mais quantitativos das consultas. Claro que elas são informativas, né? Mas a gente consegue perceber um pouco de como os instrumentos aí do plano, essa parte da automatização, ela está trazendo e facilitando a aplicação do plano diretor. Se quiseres colaborar com algum item específico, tá? Pode trazer que a gente verifica, a secretária Ivana, presidente do conselho, eu acho que pode trazer depois numa próxima pauta, uma futura reunião, eu fico à disposição para a gente estar conversando mais. Só em relação à fala anterior, eu vou levar essa sugestão de um indicador, né, em relação aos decretos, mas de antemão eu já trago para vocês que essa curadoria dos indicadores que estão na plataforma hoje, ela é feita por um grupo técnico da prefeitura, tá? Não foi aleatório, nós não pegamos indicadores que outros, às vezes você vai ver no município, a gente fez uma curadoria para poder ter muito claro a informação que a gente está trazendo, né, a metodologia de cálculo, porque isso é um problema, às vezes a gente apresenta um indicador, mas diferentes metodologias trarão resultados diferentes, tá? Isso a gente estava percebendo em anos anteriores, às vezes se calculava o mesmo indicador, só que com metodologia diferente, para um tipo de programa, para uma outra certificação, e isso trazia números diferentes. Então, a gente fez essa curadoria de indicadores e selecionou eles, inclusive tendo como premissa qual é a metodologia de cálculo desses indicadores, tá? Para que o município, daqui para frente, possa ter indicadores oficiais, né, em relação àqueles que estão ali na plataforma. Vou levar essa sugestão
da regulamentação, de decretos publicados, para ver se essa equipe técnica entende como algo que seja possível fazer. Tá bom? Obrigado. Tem outra questão. Só um pouquinho. Tem outra questão também, que quando a gente fala em indicadores do plano diretor, a gente concretiza os indicadores a partir do momento que tem licenciamentos e aprovações. Lembrando que a gente tem 1 ano só de aplicação do plano diretor, então os números eles ainda estão começando a aparecer. A gente ficou bastante, os primeiros licenciamentos foram sair, né, nesse ano, os licenciamentos do plano. Então a gente ainda tem, né, o plano ainda está começando a ser aplicado. Miguel Ângelo, novamente também. Só completando a minha sugestão para Calil, é muito simples. O que estou pedindo é simplesmente uma contagem anual dos números de decretos e normativas que foram aprovadas pela prefeitura e só comparar com as atas do Conselho da cidade. Se estão ou se não estão. Porque se estão, foram tratadas. Se não estão, é porque não foram tratadas pelo Conselho da Cidade. É muito simples. Tá certo, Miguel. Mais alguma questão em relação ao que foi apresentado? Jorge Atúlio, nós ficamos também, né, aguardando aqueles números que vocês entendem que são interessantes para o acompanhamento do plano. A gente pode tentar buscar, tá bom? Pessoal, então eu vou passar para a próxima pauta, que a Suzana da UFECO, acredito que vai apresentar. Vai ser você, Suzana? Que é em relação ao voto vista, que eles solicitaram, do decreto de desenvolvimento econômico que passou na última reunião do Conselho. Antes, deixa eu fazer... Só um pouquinho, por favor. Ah, claro, desculpa. Cadê? Não, eu vou pedir isso. Pessoal, eu interrompi a presidente aqui do Conselho, mas é só para me despedir de vocês. Eu tenho uma outra agenda agora, às 3h30. Já fiz algumas apresentações no Conselho, nas gestões anteriores. Não faço parte, né? Nossa secretaria é representada pelo nosso secretário e nosso secretário de adjunto, mas estou sempre à disposição, né? A gente acaba conversando com vários colegas aqui desse Conselho durante o dia a dia de trabalho. Fica à disposição para trazer outros temas, tá? Em reuniões futuras do Conselho. Espero que a gente tenha conseguido agregar um pouco nessa reunião, né? É difícil, às vezes, ter essa totalidade de dados, informações, porque, como a secretária Ivana trouxe, a gente está regulamentando o plano, está dando conta de mudar procedimentos, né? Adequar procedimentos. É difícil mudar a cultura interna, não é só publicar decreto que a coisa funciona, a gente precisa mudar a cultura, a maneira de análise, precisa estar alinhando com a nossa equipe técnica. Depois a gente precisa sistematizar esses quantitativos, digerir eles para trazer, às vezes, de maneira mais fácil, então, essas leituras de números, tá? A gente tentou fazer isso hoje aqui. Me despeço de todos e fico à disposição, tá? Para reuniões futuras do Conselho da Cidade. Boa reunião para todos e até logo. Obrigado, Ricardo. Muito obrigada pela participação. É bastante interessante sempre ver o trabalho que o planejamento e a gestão territorial fazem. O nosso geoprocessamento é nível AAA, estou indo para várias cidades do Brasil e todo mundo fala a mesma coisa, que o nosso geo, ele realmente está muito avançado em relação a outras capitais. Então, esse trabalho é fenomenal e acho que o licenciamento ele vai tentar colocar cada vez mais informação para dentro do geo, para que a gente tenha cada vez mais informação também para basear o planejamento urbano. Muito obrigada pela participação. Então, Suzana, agora eu abro para você. Vai ser você, Suzana? Desculpa. Sim, sou eu, sim. Só que eu mandei... Nós não te ouvimos. Não. Pera um pouquinho, o problema sou eu. Tá ouvindo? Pode. Sim, estamos ouvindo. Tá. Eu pediria que vocês... se vocês pudessem aí, Ivana, compartilhar a tela do voto, poderiam? Já vamos abrir aqui. Tá. Eu vou só fazer a introdução enquanto vocês compartilham a tela, tá?
Então, a UFECO pediu vistas na minuta do decreto de regulamentação do artigo 295-P, e aí a gente está trazendo hoje, então, os apontamentos que nós fizemos. A UFECO congrega associações comunitárias da cidade de Florianópolis e tem como finalidade lutar pelas reivindicações da população de Florianópolis. Ela vem Suzana, Oi? só um pouquinho. Quanto tempo você acha que precisa para fazer a apresentação? Bom, aqui a reunião vai até às 16, não é? Sim. Então, eu só tenho 25 minutos, é isso? Tem 35 minutos, mas você vai abrir depois para discussão ou você quer falar do voto vista por todo esse tempo? Porque, assim, eu vou falar do voto vista, eu posso deixar um espaço para discussão, mas posso deixar uns 5 minutos para discussão, ou 10 minutos. Eu não sei se tem mais algum outro assunto além do meu. Não, vai finalizar, mas a gente poderia deixar uns 15 minutos finais para discussão, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Então, eu tenho 20 minutos, é isso? Isso mesmo. Tá. Obrigada, Suzana. Tá, obrigada. Então, a UFECO vem apresentar esse voto vista sobre a minuta. Aí, se você puder já colocar ali no resumo. Oi? Já vamos colocar aqui, Suzana, já estamos no resumo? Não, é naquela... Não, esse não é na nota técnica. É esse. Aí coloca ali abaixo, para baixo, esse resumo aí, ó, tá? Então, Só subir um pouquinho. O texto. A UFECO sentiu necessidade de mais tempo para estudar essa matéria, que envolve questões de ordem urbanística, social e ambiental, e que devem ser consideradas para a melhor avaliação. Abordaremos o texto da minuta do decreto na forma de tabela, com as considerações e propostas que julgamos pertinentes. Então, esse é o resumo, tá? Primeiro, é a questão da infraestrutura versus ADIs versus polos geradores de tráfego, igual à área inundável em torno do manguezal do Itacurubi, tá? O número 2 é a questão das OUCs versus ADI2, incongruência entre artigos e anexos do Plano Diretor de 2023, aqui entenda-se que é a Lei Complementar 739 de 2023, que é a revisão do Plano Diretor, e insegurança jurídica. Item 3, questão das ADIs versus contrapartida financeira, outorga onerosa, quem paga a conta da infraestrutura. E quarto, áreas de APCs versus ADIs. E quinto, a questão da fiscalização do uso acordado ao longo de 10 anos. Então, primeiro item, na página 1, sobre o incentivo para o desenvolvimento econômico, tá? Ali, na justificativa técnica, trata-se do incentivo plenamente consentâneo com as ADIs, que contam com a infraestrutura adequada ao incremento urbanístico e consequente à atração de pessoas, tá? Pergunta: todas as áreas definidas como áreas de desenvolvimento incentivado, ADI e ADI2, possuem infraestrutura adequada ao incremento urbanístico e consequente atração de pessoas, considerando
que o estudo apresentado do plano diretor não comprova a disponibilidade de infraestrutura para a população já instalada, existe alguma atualização ou promessa de construção de infraestrutura que permita o adensamento proposto? Ressaltamos que o adensamento não deve estar em função de apenas de infraestrutura, da qual não temos dados primários atualizados, mas deve considerar também as questões ambientais e de suscetibilidade à inundação, conforme o exemplo da área de entorno do Parque Natural Municipal do Manguezal do Itacorubi, Fritz Miller, na bacia do Itacorubi. Caso flagrante de proposta de adensamento urbano em área com insuficiência sanitária no entorno de unidade de conservação, cujas futuras zonas de amortecimento são inundáveis, alagáveis. Primeira, questão de infraestrutura versus ADI versus polo gerador de tráfego. Área de inundação no entorno do manguezal do Itacorubi. Segundo o anexo H2 do Plano Diretor de 2023, na bacia do Itacorubi são delimitadas como ADI1, as 3 vias justapostas ao C do plano da bacia do Itacorubi. Tá? Quais sejam? Professor Lauro Caldeira, rodovia Admar Gonzaga e Madre Benvenuta no Santa Mônica. As áreas ao longo dessas vias passam a poder receber incremento no número de pavimentos e nos usos de serviços e comércios, além daqueles índices e usos previstos nos anexos F1 e F2 do Plano Diretor de 23. Respectivamente, cujo adensamento populacional, a atração de pessoas, aumentará significativamente o consumo de água e consequente produção de mais esgoto, resíduos sólidos, maior necessidade de drenagem, elevação da superfície irradiante, elevação do potencial de formação de bolhas de calor, intensificação do tráfego de veículos, degradação da qualidade do ar, aumento da demanda por espaços para estacionamento, numa área sabidamente inundável e sem esgotamento sanitário operante para dar conta plenamente da ocupação atual. Aqui mostra a área do entorno do manguezal, a área inundável, tá? Pergunta: as edificações a serem construídas em ADI e que obtiverem concessão do incentivo ao desenvolvimento econômico poderão impermeabilizar 100% do subsolo, mesmo em áreas com risco de inundação e alagamento? Não haverá infiltração de águas pluviais no solo, sobrecarregando a drenagem em local ambientalmente sensível. Além disso, aproximadamente 1/3 da bacia do Itacorubi não tem infraestrutura de esgotamento sanitário operando, conforme imagem 4, que é essa aqui abaixo. Pode passar aí. Ressaltamos que, na área de entorno da UC, do Parque Natural Municipal do Manguezal do Itacorubi Fritz Miller, provavelmente será considerada como zona de amortecimento, pelo respectivo comitê gestor dessa UC, quando da elaboração do plano de manejo, pois o manguezal é APP em toda a sua extensão. Mesmo porções de manguezal fora dos limites do Parque Municipal, que igualmente não poderiam admitir ocupações. Então, ali a gente coloca, conforme o decreto 24.171 de 22, conforme a lei que regulamenta o SNUC, né, a lei 985 de 2000, tá?
nós lançamos essa proposta 1. Entendemos que o Conselho Gestor da bacia do manguezal do Itacorubi precisa ser consultado quanto à delimitação de ADI nas vias de entorno do parque. As ADIs em torno da UC, do Parque Natural Municipal do Manguezal do Itacorubi, Fritz Miller, permitirão adensamento nas possíveis zonas de amortecimento do parque. O adensamento da zona de amortecimento constitui-se na ampliação dos vetores de pressão urbana sobre a unidade de conservação, que já sofre com o despejo de esgoto, coliformes fecais, e contaminantes metais pesados ocasionados pela falta de infraestrutura, com verificação de mortalidade das sardinhas de boca torta. Aí tem a nota técnica do projeto Ecoando Sustentabilidade, que está em anexo desse nosso voto vista para quem quiser observar, tá? As áreas de entorno do Parque do Manguezal, do Itacorubi, deveria ser ampliada a permeabilidade do solo e minimamente manter a densidade populacional atual, sem delimitação de áreas de ADIs ou aplicação de incentivos para incremento do zoneamento de uso e ocupação. Além disso, conforme a inciso 1 do artigo 8 do Plano Diretor de 23, a preservação do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio cultural e a consideração do caráter insular da maior parte do território municipal, da capacidade de suporte do meio ambiente e dos riscos decorrentes de alterações climáticas como indicadores do crescimento urbano. Esse princípio implica na elaboração de políticas setoriais em função das necessidades da natureza, reconhecida como sujeito de direito e com personalidade jurídica, conforme a emenda número 47 de 2019 da Lei Orgânica de Florianópolis, buscando resiliência da cidade frente às mudanças climáticas. Tá? Uma análise de satélite, essas imagens aqui abaixo, revela que um histórico de 10 anos revela, assim como destacado na nota técnica supracitada, que o processo de adensamento na região, com a infraestrutura atual, já está tendo consequências sobre a vegetação da unidade de conservação municipal, tá? Na figura imagem 5. É importante destacar, portanto, que existem evidências para supor que a capacidade de suporte do ambiente do Parque Natural Municipal do Manguezal do Itacorubi não está sendo respeitada em flagrante desacordo aos princípios do artigo 8 do Plano Diretor de 2023. Proposta 2. Solicitamos à Prefeitura que retire do anexo HZ02 do Plano Diretor de 2023 e do geoprocessamento aquelas ADI 1 que estão delimitadas no entorno do Parque do Manguezal do Itacorubi, ao longo da rua Professor Lauro Caldeiras de Andrade, na Trindade, da rodovia de Mar Gonzaga, no Itacorubi, e da Avenida Madre Benvenuta, no Santa Mônica, uma vez que essas áreas não são comprovadamente áreas com risco de inundação, segundo o próprio geoprocessamento da Prefeitura. Essa correção da cartografia poderia ser solicitada ao Comitê de Consolidação do Microzoneamento Oficial, CCMO, instituído pelo artigo 215 do Plano Diretor de 2023, regulamentado pelo Decreto 26.179 de 2023,
cujo comitê tem a competência de analisar, consolidar e dar publicidade às áreas demarcadas como áreas de desenvolvimento incentivado. Existe insegurança jurídica em ter regramento contrário à legislação sobre as áreas de risco. Tá? Aí a gente cita a Lei 12.608, de 2012, da Defesa Civil, onde diz que compete aos municípios, dentre outras obrigações, identificar e mapear as áreas de risco de desastres, promover a fiscalização das áreas de risco de desastres e vedar novas ocupações nessas áreas. Deste modo, se o município tem uma carta de área de risco, o incentivo da ocupação nessas áreas gera conflito com a Lei Federal 12.608, de 2012. Proposta número 3. A Prefeitura Municipal de Florianópolis deve verificar no anexo H02 do Plano Diretor de 2023 a possível demarcação de ADI em vias localizadas em outras áreas de risco ambiental da cidade. Como exemplo de densificação populacional e impermeabilização prevista para o entorno do Parque do Manguezal do Itacorubi, segue esse estudo da aplicação de incentivos cumulativos permitidos no Plano Diretor de 2023 em área de zoneamento AMC 4.5 no bairro Santa Mônica, via localizada em área inundável, alagável, delimitada como ADI no anexo H02 do Plano Diretor de 2023, conforme a imagem 5. Essa imagem aqui, tá? Foi um arquiteto colaborador da UFECO que fez esses cálculos, tá? E colocou esse croquis aqui, onde a gente observa hotéis, museus, hospitais, parques tecnológicos são atividades consideradas como estratégicas do desenvolvimento econômico e social, segundo o artigo 2 dessa minuta do decreto, sendo geralmente empreendimentos de porte considerado como polos geradores de tráfego, tá? Cuja implementação levará o incremento urbanístico e atração de pessoas e de veículos que exigirão adequação da mobilidade local, regional, e na maior oferta de infraestrutura já insuficiente em vários distritos da cidade. Não deveria ser permitido adensar antes de oferecer a correspondente infraestrutura, conforme o inciso 6º do artigo 2 do Estatuto da Cidade, conforme o inciso 13º do artigo 2 do mesmo Estatuto da Cidade, e ainda segundo o parágrafo 3º, artigo 28 do Estatuto da Cidade. O artigo 5º do inciso 15º do Plano Diretor também estabelece que o crescimento previsto para diversos distritos do município se baseia em oferta crescente de infraestrutura, como forma de garantir essa correspondência, se estabelece 20% do índice de aumento populacional para essas áreas, a partir do qual, contado da data da publicação dessa lei, se instalará automaticamente o processo de aferição dos parâmetros urbanos em vigor, cujo processo de análise será coordenado pelos órgãos de desenvolvimento e planejamento urbano, juntamente com o órgão responsável pelo desenvolvimento ambiental e com representante designado pelo Conselho da Cidade, ouvida a população envolvida. Pergunta: se o estudo
Se o estudo apresentado no plano diretor não comprova disponibilidade da infraestrutura para a população já instalada, qual será a base de dados para medir o crescimento previsto nos distritos? E qual a previsão de oferta crescente de infraestrutura para o incremento do crescimento com a implementação das ADIs 1 e 2, o aumento populacional ou a área construída for estabelecido em 20%, incluindo as ADIs, como e qual a periodicidade que serão aferidos esses parâmetros urbanísticos? Suzana, desculpa interrompê-la, mas a gente já está no tempo. Tá, então eu vou ler... Posso fazer uma sugestão? Tá. Esse documento foi apresentado hoje para a Secretaria do Conselho, né? A gente recebeu hoje via e-mail. Isso. E a gente está na metade do documento, mas o tempo previsto já estaria encerrando. O que eu proponho é que a gente encaminhe o voto vista da UFECO para os demais conselheiros e que a gente discuta o que vocês apresentaram na próxima reunião, pode ser? Então, tem que ver se os conselheiros concordam com isso, que a minha proposta era, então, finalizar somente lendo as propostas, pelo menos aqui, a leitura das propostas somente para finalizar, e aí depois a gente entrega para os outros conselheiros. É que eu também estou percebendo, Suzana, que diversas das propostas apresentadas, ela não tem muito a ver com o decreto de desenvolvimento econômico, que é o que a gente está discutindo nesse momento. Ela fala muito de delimitação das ADIs, que foi proposta na legislação, lá no plano diretor, e que as discussões foram feitas lá nas audiências públicas do plano, né? Hoje, o município não tem instrumento nenhum para fazer, ao menos as propostas que foram apresentadas até agora. Então, eu acho que a gente demandaria aqui um estudo um pouco mais do que está sendo proposto para trazer as contra-argumentações também. Porque assim, a gente não concorda com várias coisas e não concorda com a aprovação desse decreto, tá? Então, por isso a gente trouxe essas inconsistências, tá? Que... São diversas propostas, né? O Ângelo... Eu continuo... Acho que a minha proposta aqui seria da gente encaminhar os conselheiros e a gente revisita o que está sendo apontado pela OFECO na próxima reunião. E eu gostaria de ler, pelo menos ler as propostas até nos últimos minutinhos que tem, que não vai levar 5 minutos. Então, vamos... Tem uma mão levantada, que é do meu Miguel Ângelo. Sim, no final a gente abre para os demais conselheiros. Suzana, se tu pudesse, então, ler bem rápido as propostas, para a gente não... 4. Solicitamos a elaboração de um decreto regulamentador para o artigo 5º, inciso 15º do Plano Diretor de 2023, para definir o processo de análise do crescimento previsto para os distritos. Então, visando estabelecer uma metodologia do processo de aferição e análise, qual o crescimento previsto para os distritos versus infraestrutura instalada e como aferir os 20% de aumento populacional ou de área construída por distrito. Proposta 5, solicitamos que os planos distritais previstos no artigo 285A do plano diretor apresentem à população do respectivo distrito a aferição e análise dos parâmetros urbanísticos em vigor, visando conferir a necessária correspondência entre o crescimento previsto para o distrito e a oferta crescente de infraestrutura, tá? A próxima proposta 6, solicitamos a verificação da incongruência entre o artigo 129
do Plano Diretor de 2023, que considera 7 áreas prioritárias para a operação urbana consorciada, no anexo H02 do Plano Diretor, que delimita 5 OUCs e o mapa de ADI 2 do geoprocessamento da Prefeitura Municipal, que lhe delimita 5 OUCs. Proposta 7, solicitamos também a verificação da ausência da OUC 1, Distrito Canasvieiras, OUC 2, Distrito Ribeirão da Ilha, e OUC 3, Distrito de Ratones, citadas no artigo 129 do Plano Diretor de 2023, os quais não aparecem delimitados no anexo H02 do mesmo. Proposta 8, parece haver opções variadas de incentivos versus ADIs 2 e OUCs, tá? As OUCs que promovem infraestrutura de uma região mediante definição conjunta das transformações urbanísticas estruturais, as ADI 2 que promovem ocupação urbana concentrada e o desenvolvimento polo nuclear, sem a participação, cujos incentivos urbanísticos são decididos entre proprietário e prefeitura, sem a participação conjunta dos demais atores sociais, e tem os incentivos de desenvolvimento econômico de usos e edificações existentes ou a construir, que não paga nada de outorga onerosa. Com tanta flexibilização de pagamento oferecida pela ADI 2 e incentivos de desenvolvimento econômico, qual empreendedor que vai querer fazer OUC? Proposta 9, solicitamos a retirada da OUC como ADI 2, evitando insegurança jurídica em ter 2 regramentos distintos para o mesmo objetivo. Em que situação será aplicado qual regramento? Aquele previsto para a OUC ou aquele previsto para a ADI? Poder discricionário da prefeitura? Agora a proposta 10. Solicitamos que o CEFAM da prefeitura municipal promova a imediata finalização do inventário dos bens culturais a serem tombados pelo município de Florianópolis e dar publicidade do inventário em Diário Oficial Municipal e repositório da Prefeitura Municipal. Proposta 11, solicitamos a realização de debates precedidos de oficinas comunitárias no âmbito das associações de moradores, visando a discussão, apresentação de justificativa para a aprovação ou não da concessão dos incentivos de desenvolvimento econômico nas ADIs 1, localizadas ao longo de vias dos distritos. Dessa forma, cumprirá minimamente o rito do artigo 336 do Plano Diretor de 2023. Proposta 12, solicitamos a incorporação de redação do artigo 9 dessa minuta de decreto, conforme já aprovado na reunião do Conselho da cidade de 9/9/24. Artigo 9, o incentivo disposto nesse decreto se aplica também às edificações existentes, aí acrescentar que se enquadre nos 8 tipos de empreendimentos considerados como atividades estratégicas do desenvolvimento econômico social, desde que sujeitas a processo de reforma, ampliação ou retrofit. Proposta última 13. Sugerimos nova redação para o artigo 10, visando especificar o caráter fiscalizatório e a necessidade de transparência das ações do sistema de acompanhamento de indicadores dos incentivos concedidos, conforme segue.
O município implantará, no prazo máximo de 1 ano, o sistema de acompanhamento dos indicadores de incentivos concedidos, de acordo com os eixos especificados no artigo 2 desse decreto, visando fiscalizar o cumprimento do uso averbado na matrícula do imóvel durante 10 anos de vigência, do acordo sobre o uso para o desenvolvimento econômico mediante emissão anual de laudos, os quais devem ser publicados em Diário Oficial Municipal e repositório do site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. E segue anexo a este a nota técnica número 16, tá? Para os conselheiros observarem. É isso, e aí eu peço, então, se os conselheiros podem ler na íntegra todo o teor, se puderem trazer observações na próxima reunião. Muito obrigada. Ok, obrigada, Suzana. Ângelo Miguel? Sim, Miguel, bom, eu coincido com a proposta da Ivana de mandar para todos os conselheiros o trabalho bem extenso e detalhado que fez a UFECO. Por outro lado, eu, ao mesmo tempo, discordo com essa observação da falta de pertinência ou pouca relação desse trabalho com o desenvolvimento, área de desenvolvimento incentivado. Justamente o que está em questão aí é como se aplicam essas áreas e como se entende o que deve ser um desenvolvimento incentivado. Então, eu solicito que sim sejam enviados o trabalho para todos nós e que na próxima reunião seja iniciada com o debate entre todos os conselheiros sobre o conteúdo desse trabalho. Tá certo, Miguel Ângelo. O que eu queria destacar aqui, pessoal, é que tem várias das propostas aqui que não são relativas ao decreto de desenvolvimento econômico, e sim às demarcações de ADI. Então, eu entendo as preocupações, mas acho que não é o momento dessa discussão. A discussão agora é em relação ao decreto especificamente. Então, na próxima reunião, a gente começa a pauta falando sobre o voto vista da UFECO. No entanto, né, que a gente foque a discussão no decreto que foi proposto. Jorge Getúlio, quer falar também? É isso? Outro assunto, já está no final, então eu queria propor uma pauta para a próxima semana, próxima reunião, por favor. Pode propor. Pode ser? Uhum. Sim. Então, dá o assunto do artigo 295-R, que fala da critérios e estoque máximo de potencial construtivo, por favor. Desculpa, Jorge Getúlio, você quer discutir o artigo, é isso? Não, a prefeitura apresentar critérios e estoque máximo de potencial construtivo. É o que está lá no 295. Então, monitoramento do estoque de outorgas da política de incentivo cabe ao Poder Executivo. Parágrafo único. Poder Executivo, mediante norma específica, com a anuência do Conselho da Sociedade, poderá determinar critérios de distribuição e um estoque máximo de potencial construtivo. Foi a redação da Lei Complementar 39. Ok, então. Mais algum? Rodrigo, levantou a mão? Bom, presidente, só eu aqui de forma bem rápida, eu acho que como sugestão, de repente a gente pudesse criar algum modelo de filtro até para voto vista, documentos que possam ser apresentados na reunião do Conselho, porque querendo ou não, a gente ficou 1/4 da reunião e do nosso tempo dedicado aqui, que já é escasso, né, escutando o documento da UFECO. Parabéns pela composição, ficou muito legal realmente, só que eu acho que ele está fora de tempo, né? Tem várias discussões aí que eu vejo que já foram avançadas, exauridas, no âmbito da discussão do plano diretor, e a gente retorna lá atrás e eu acho que fica muito ineficaz aí. Então, acho que pode ser criado algum modelo de filtro para situações como essa. Obrigado. Ótima sugestão, Rodrigo. Esse documento foi encaminhado para a gente hoje de manhã, né? Ninguém também tinha visto, do Conselho, mas a gente vai fazer o filtro, sim, para os próximos, e para a reunião, para a discussão do voto vista, mais uma vez, para a gente focar no decreto
e não em proposição de ADI, etc., porque hoje isso nem pode ser feito por meio de decreto, isso está dentro da legislação, então é importante a gente focar nesse sentido. Mais algum comentário? Hélio? E vamos finalizar com o Hélio, tá? Porque a gente está a 1 minuto do final da reunião. Hélio, teu áudio não está saindo. Tive um probleminha aqui, acabei desligando o áudio. Eu só gostaria de saber se a gente tem mais quantas reuniões até o final desse 2024. Temos mais quantas reuniões do Conselho da Cidade? Hélio, normalmente seria mais uma reunião, que é a de dezembro. Só a de dezembro. Que vai ter como ponto de pauta ainda essa questão do voto vista, é isso? Sim. Certo. Ok? E também lembrando que eu Pode não sei ter se alguma é para... extraordinária, né? E aí, se houver alguma extraordinária... Eu não sei se é... Eu teria que olhar o nosso regimento, mas a questão de planejamento para 2025, se é na primeira reunião de 2025 ou se é no final da reunião de 2024, né? E a gente tem que... Sim, a gente organiza na última reunião, Hélio. Primeira do ano. Obrigado. Ok. Mais alguém? Suzana, acho que eu tinha falado que eu ia interromper agora com o Hélio, porque já estamos no horário da nossa reunião. É que eu não entendi ali. Você falou que é na última reunião e o Jorge Getúlio falou que é na primeira reunião. A definição da agenda dos trabalhos de 2025. Desculpa, não entendi. Na reunião que vem, a gente define a primeira reunião de janeiro. Ah, tá. Tá bom? Então, tá bom. Obrigada, pessoal. Fica encerrada a reunião de hoje. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, até logo. Boa tarde a todos.